Olá, gente. Nós vamos estudar, resolver, os exercícios que foram passados na aula passada de estabilidade, certo? Então, nós vamos fazer as 10 questões hoje, rapidinho, para a gente treinar, certo? Sobre trigonometria. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, fala de um avião que está a 7 mil metros de altura e inicia a aterrissagem em um aeroporto ao nível do mar, O ângulo de descida é de 6 graus, então ele pede a que distância que o avião, que a distância da pista está o avião, qual a distância que o avião vai percorrer. E nos deu alguns dados, Nos deu o seno de 6 graus, a tangente de 6 graus e o cosseno de 6 graus. Vamos à resolução. Então, eu tenho o avião, certo? Eu quero saber a distância da minha pista, certo? E a distância percorrida pelo avião para o pouso, certo? Lembrando que ele me deu 7 mil metros de altura. Primeiro, distância percorrida, nós fazemos pelo seno, pessoal, porque nós temos o lado oposto, que é o que sabemos, Nós temos a altura de 7 mil metros e nós queremos saber a distância percorrida pelo avião. Então, o seno de 6 graus é o cateto oposto, aqui, sobre a minha hipotenusa, certo? Então, eu fico que o meu seno de 6 graus é igual a 7 mil sobre y, Porque nós chamamos a distância percorrida de y, certo? Então, eu multiplico meios pelos extremos aqui, não é isso? Então, eu tenho que o meu seno de 6 graus vezes 6y é igual a 7 mil e que meu y é igual a 7 mil sobre o meu ângulo que foi me dado, O meu seno do ângulo. E y dá igual a 66.967,4 metros, certo? Então, essa é a minha distância percorrida. E qual a minha distância da pista, pessoal? Eu tenho, então, o meu cateto oposto e tenho o meu cateto adjacente, certo, pessoal? Então, cateto oposto e cateto adjacente eu faço pela tangente, não é isso? Então, a tangente de 6 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, montando a equação, Tangente de 6 graus igual a 7 mil sobre x. Eu tenho que a tangente de 6 graus vezes x é igual a 7 mil. E x dividido pela tangente de 6 graus que foi me dado, certo? X vai ser igual a 76.655 metros quadrados. Desculpa, só metros, certo, pessoal? É distância. Então, primeira questão resolvida. Vamos à nossa segunda questão. A segunda questão, ele diz que uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus no solo. O comprimento do fio é de 80 metros e ele pede para determinar a altura da pipa em relação ao solo. Então, nós temos o desenho. A pipa, certo? Ela está a um comprimento do fio de 80 metros, E esse fio forma com o solo um ângulo de 45 graus e ele quer saber a altura da pipa em relação ao chão. Então, se ele quer saber a altura da pipa em relação ao chão, é o cateto oposto ao ângulo, não é isso, pessoal? Então, quando é cateto oposto ao ângulo, nós fazemos com o nosso seno, certo? Então, o seno de 45 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que aqui ele nos deu o dado que a raiz de 2 é igual a 1,41. Então, o seno de 45 é igual a x sobre 80. X, pessoal, é o cateto oposto, Esse 80 é a hipotenusa. E a raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45, Lembram, pessoal, que a gente estudou na matemática, Aquela
tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, né? Então, fazemos os meios pelos extremos e nós temos 2x, né? 2 vezes x, 2x, igual a 80 vezes raiz de 2. X vai ser igual ao 2, está multiplicando, vai passar dividindo e eu posso simplificar com 80. 80 dividido por 2 me dá 40, não é isso? Então, fica 40 raiz de 2, que ele me deu o raiz de 2 sendo 1,41, que o meu resultado será a altura de 56,4 metros, certo? Então, questão 2 resolvida. Vamos para a questão 3, certo? Vamos lá. Um barco atravessa um rio no trecho onde a largura é de 100 metros, seguindo uma direção que forma 45 graus com uma das margens. Calcule a distância percorrida pelo barco para o rio. Me deu o dado de raiz de 2 de novo, igual a 1,41. Então, eu tenho aqui, pessoal, um rio, né? E que a distância entre as margens é de 100 metros. E esse barco, ele ultrapassou, foi de uma margem para a outra, né? E ele disse que essa direção que o barco passou formou um ângulo de 45 graus. Então, eu quero saber a distância que esse barco percorreu. Então, se eu quero saber a distância, eu quero saber aqui a minha hipotenusa, não é isso? Então, se eu tenho um cateto oposto, tenho um ângulo e quero saber a hipotenusa, eu faço pelo seno, certo? Então, seno de 45 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45 graus é igual a 100 sobre a hipotenusa. Quem é o meu seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. No caso aqui, eu já passei multiplicando. Estava dividindo, passou multiplicando, igual a 100. Fiquei com raiz de 2 e multipliquei o 2 pelo 100. Então, raiz de 2 de H, desculpa, é igual a 200. H será igual a 200 sobre raiz de 2. Quem é raiz de 2, pessoal? Que ele me deu 1,41. Então, eu divido 200 pela raiz de 2, que é 1,41. Que me dá, né, uma distância aqui de x, que é a nossa hipotenusa, de 141,84 metros. Então, o barco percorreu, né, esses 141,84 metros. Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele pergunta: qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está 30 graus acima do horizonte? Então, eu fiz aqui, né? O sol, ele nos deu o sol e ele quer saber essa sombra que o sol faz, né? Ele disse que a árvore está a 5 metros, né, de altura. Então, quer saber a sombra que ela faz tendo esses 5 metros de altura. E disse que o ângulo do sol, né, dos raios que forma com o solo é 30 graus. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos o nosso cateto oposto e a sombra seria o nosso cateto adjacente. Então, fazemos pela nossa tangente, certo, pessoal? Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus é igual, quem é o cateto oposto? 5. Sobre a sombra, pessoal, eu botei S para representar a sombra, certo? Quem é a tangente de 30? Pelaquela tabela é raiz de 3 sobre 3, é igual a 5 sobre S, certo? Então, meios pelos extremos, né? Raiz de 3 vezes S, raiz de 3S, e 3 vezes 5, 15. Eu tenho que minha sombra é igual a 15 sobre raiz de 3, ele me deu o dado de, tá aqui, ó, o dado que ele me deu, que raiz de 3 equivale a 1,73. Então, eu tenho que minha árvore faz uma sombra de 8,67 metros, ok? Vamos lá para a questão 5. Um observador vê um edifício construído em terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, passará a vê-lo sob o ângulo de 45 graus. Calcule a altura do edifício.
me deu um dado de raiz de 3 igual a 1,73. Dá para perceber na figura que nós temos dois triângulos. Nós temos esse triângulo maior e nós temos esse triângulo menor, não é isso? Então, eu tenho um triângulo que, se for para calcular a raiz de 40, pelo ângulo de 45, eu tenho que essa distância, né, 30 mais y, né? Eu tenho esse lado todinho e tenho o lado x, não é isso? Então, eu poderia dizer que a tangente de 45 graus é igual ao meu cateto oposto, que é x, sobre o meu cateto adjacente, que é 30 mais y, certo? Porque eu não tenho essa distância desse triângulo, ok, pessoal? Quem é minha tangente de 45? É 1. Então, 1 é igual a x sobre 30 mais y. X, né, que é meios pelos extremos, x é igual a 30 mais y, tá certo? Agora, nós calculamos pela tangente de 60 graus, certo, pessoal? Porque a gente tem esse lado e tem esse. É x e é y, não sabemos, mas temos, certo? Vamos lá. Tangente de 60 graus é igual a x sobre y. Raiz de 3 é igual a x sobre y, que raiz de 3 é tangente de 60 graus, certo? Raiz de 3y, que eu fiz meios pelos extremos, certo? Então, eu tenho y, né, porque eu isolei y, é igual a x sobre raiz de 3, e eu vou racionalizar, certo, pessoal? Tudo por raiz de 3. O que é racionalizar? É multiplicar tudo por raiz de 3, viu? Eu multipliquei aqui por raiz de 3 e multipliquei aqui por raiz de 3, certo? Então, vai me ficar na parte de cima raiz de 3 sobre x, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar 3, tá certo? Agora, a gente vai fazer a substituição da equação 2 na equação 1, certo? Então, a gente pega a equação 2, que é a equação de y igual a raiz de 3 sobre x, né? Raiz de 3x sobre 3 e coloca lá na primeira equação. A nossa primeira equação é x igual a 30 mais y. Quem é y? Raiz de 3x sobre 3. Então, a gente substitui e coloca ela na primeira equação, certo? Agora, tirando o MMC, nós tiramos o MMC, né? Que o MMC é 3. Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 dividido por 3, 1. 1. Então, fica 3x, né, menos raiz de 3, porque eu peguei o raiz de 3x e botei para o primeiro membro, igual a 90. Isolamos o x, porque é a incógnita, igual nos dois membros, né, nos dois números, certo? Então, eu tenho x, parênteses, 3 menos raiz de 3, igual a 90. Tá multiplicando esse valor pelo x, eu vou passar dividindo, certo, pessoal? Então, eu pego x igual a 90 sobre 3 menos raiz de 3, tá multiplicando, vou passar dividindo, certo? E agora eu vou multiplicar pelo o inverso, certo? O inverso dessa minha equaçãozinha aqui. Então, eu fico 90 sobre 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Então, eu fico com x igual a 90 vezes raiz de 3 mais raiz de... vezes 3 mais raiz de 3, desculpa, sobre 3 ao quadrado menos raiz de... Aqui, desculpa, pessoal, aqui é raiz de 3 ao quadrado, certo? Então, eu fico com x igual a 90 vezes 3 mais raiz de 3 sobre 9, né, menos 3. Que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, certo? X igual a 90 vezes 3 mais raiz de 3 sobre 6, porque 9 menos 3 é 6. Então, eu fico com... Se eu simplificar o 90 com 6, pessoal, me dá 15, tá certo? Então, eu fico x igual a 15 vezes 3 mais raiz de 3. Então, eu multiplico 15 vezes 3, certo? E multiplico 15 vezes
raiz de 3. Então, eu fico 15 vezes 3, 45, mais 15 raiz de 3. 45 mais, eu tenho o valor de raiz de 3, que ele me deu, que é 1,73, né? Substituindo, eu tenho x igual a 45 mais 25,95. Então, eu tenho que x será igual a 70,95. Tá certo? Aqui só teve uma complicaçãozinha nas questões das racionalizações, né, nos processos matemáticos, mas essa questão é super fácil, tá certo? A questão 6 me diz: determine a altura do prédio da figura seguinte. Então, super fácil, certo? Ele me deu o cateto adjacente e quer saber o meu cateto oposto. Então, cateto adjacente e cateto oposto eu faço por tangente. Tangente de 30 graus é igual a x sobre 60, certo? Cateto oposto e cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, é igual a x sobre 60. Fazendo meios pelos extremos, eu tenho 3x igual a 60 raiz de 3. X igual a 60 raiz de 3 sobre 3, eu simplifico 60 com 3 e tenho x igual a 20 vezes raiz de 3. Então, eu tenho x igual a 20 vezes 1,73, que é o que foi me dado, e eu tenho que a altura do meu prédio é 34,6 metros. Questão super fácil. Temos aqui a nossa questão 7, que fala: para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura de um edifício medida a partir do solo horizontal. Me deu também o dado de raiz de 3 igual a 1,73. Então, como faremos essa? Primeiramente, nós faremos a altura do edifício de onde ele está observando, certo? Então, vamos lá. Pela tangente, né, pessoal? Eu tenho que a distância é de 30 metros e descubro primeiro essa altura. Então, vamos lá. A primeira altura pela observação, nós temos que a tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que a tangente de 30 é igual a x sobre 30, certo, pessoal? Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 30. Meios pelos extremos, 3x igual a 30 raiz de 3, x igual a 30 raiz de 3 sobre 3, simplificando 33, certo? X igual a 10 raiz de 3 é 1,73, x igual a 17,3. E as Naya, parei por aí? Não, pessoal. Se vocês observarem na figura, ele está enxergando, né, a visão dele está a 3 metros de altura. Então, eu tenho que pegar essa altura que eu descobri primeiro e somar com 3 metros. Então, x mais 3 é igual a 17,3 mais 3, que vai me dar 20,3 metros. Então, essa é a minha altura real do edifício, ok? Facinho, facinho. Vamos para a nossa 8ª questão, estamos chegando ao fim. Observe a figura e determine qual é o comprimento da rampa. Como é o comprimento da rampa? Ele quer saber o comprimento da rampa, né? A minha hipotenusa. Então, se ele me deu o meu cateto oposto, eu posso descobrir a minha hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a 1,5 sobre x. Quem é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Meios pelos extremos, pessoal, nós temos que a nossa altura da rampa, o comprimento da rampa é 3 metros. Na outra pergunta, ele diz: qual é a distância do início da rampa ao barranco? Então, ele quer saber essa distância y, certo, pessoal? Então, eu faço, se está adjacente ao ângulo, eu faço pelo nosso cosseno, certo, pessoal? Por quê? Porque eu já tenho a minha hipotenusa. Cosseno de 30 graus, né, é igual a y sobre 3, que eu descobri aqui, certo? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 3. 2y, né, porque é meios pelos extremos, é igual a 3 raiz de 3. Y é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Eu tenho 1,73, né?
E me deu aproximadamente aqui 2,60, né, pessoal? Eu botei assim, mas aproximadamente 2,60 metros seria a resposta, tá bom? Nossa nona questão, pessoal, ele pergunta: determine qual era a altura do pinheiro da figura, considerando raiz de 3 igual a 1,73. Então, na figura lá tem que esse pinheiro ele foi derrubado e ficou só uma parte dele, né? Então, eu tenho essa parte do pinheiro, mais essa daqui que foi derrubada. Primeiramente, a gente descobre essa altura em x pela tangente, certo? Eu tenho que tangente de 30 graus é igual a x sobre 10. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 10. Meios pelos extremos, 3x igual a 10 raiz de 3. Quem é raiz de 3? 1,73. Então, eu tenho que x é igual a 10 vezes 1,73 sobre 3. Que x me dá 5,76 metros. Terminei a questão? Não, falta eu descobrir quem é y. Então, se eu tenho um lado aqui, né, vamos dizer que aqui é lado C, lado A e lado B, eu posso fazer por quem, gente? Por Pitágoras, não é isso? Então, eu usei y aqui, né? Então, eu digo que y ao quadrado é igual a 5,76 ao quadrado, que foi o lado que eu descobri, mais 10 ao quadrado. Fazendo Pitágoras, y é igual a 33,1776 mais 100, y ao quadrado igual a 133,1776, tirando a raiz, me deu y igual a 11,54. Então, para me saber a altura do pinheiro, eu somo x e y, pessoal. Então, somando x e y, eu tenho que o meu pinheiro, a altura do meu pinheiro era 17,3 metros. E agora vamos para a nossa última questão, a questão 10, né? No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Então, ele me deu os dados de seno, cosseno e tangente. Então, ele quer descobrir x e y. Podemos descobrir x por seno e y por cosseno, né? Então, seno de 65 graus igual a x sobre 9, cateto oposto sobre hipotenusa, que meios pelos extremos vai me dar x igual a 8,19. E calculando o y pelo cosseno, nós temos que o y valerá 3,78, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de resoluções de questões de estabilidade. Espero que vocês tenham compreendido a questão de trigonometria e próxima aula a gente vem com a resolução de questões de lei dos senos e lei do cosseno. Tchau, pessoal, e até a próxima.